você veio, Ângelo. Muito obrigado por ter vindo, tá? Gostaria que você começasse se apresentando, tá, Ângelo? Pessoal, o que você tiver que conversar aqui hoje? Tá. Meu nome é Ângelo, eu sou R3 lá da Santa Casa de São Paulo e eu fiz faculdade lá na instituição também, né? Entrei em 2012, me formei em 2018 e agora estou na radiologia. E eu fiz faculdade. Beleza. Então me fala aí, você fez faculdade na Santa Casa de São Paulo mesmo, então... Isso, foi lá. Como que foi essa transição para ti de ser interno, estudante da faculdade, para depois fazer a prova da tua instituição? Como é que é essa mudança aí? Tá. Assim, tem duas mudanças principais que eu enxerguei, né? Uma é a mudança de você terminar a faculdade e se tornar médico, né? Que aí isso vale para todas as áreas. E então, assim como residente, estando onde você estiver, você vai ter a responsabilidade de um médico também, né? Embora que na residência você tenha a tutela, né, dos seus coordenadores e tudo mais, você como médico já é uma responsabilidade a mais. O fato de você estar na mesma instituição que você fez faculdade, um ponto positivo, é que você já conhece toda a estrutura do lugar, então você já sabe onde fica o banheiro, você já sabe onde fica cada setor, se você precisa resolver um problema, você já conhece, né? E além disso, às vezes você precisa discutir um caso, você já conhece as pessoas que estão tratando aquele paciente, e isso acaba sendo bom. Uma coisa que eu vejo, assim, com relação às pessoas que vêm de fora, que não tem no começo elas ficam muito perdidas, ficam em qualquer lugar, né? Então não conhece nada, não sabe mexer no sistema, não sabe mexer no PAC, não sabe mexer em nada. Mas, assim, pelo que eu vejo, né? Eu não tive essa experiência porque eu sou de lá, mas pelo que eu vejo, algo que facilmente, depois de alguns meses, a pessoa já vai se habituando e isso acaba sendo superado com o tempo, entendeu? Boa, eu gostei muito dessa frase, assim, eu lembro do meu R1, teve um R+, chegou pra mim, passou com umas 3 semanas me ensinando a mexer em sistema, achar o banheiro e tudo mais. Aí no final ela olhou pra mim e falou assim, pronto, agora você já aprendeu tudo que tem pra aprender sobre besteira, agora você vai aprender radiologia, que é mais difícil. Você perde um tempão, é isso aí. Beleza. É verdade. E aí você fez prova só pra lá na Santa Casa mesmo, acabou fazendo prova em outro canto, ou optou por ficar por lá? Como é que eu fiz prova em 2 lugares, foi no INRAD e na Santa Casa, que eram os 2 lugares que eu queria, né? Tá bom. Eu passei na Santa Casa e fiquei por lá mesmo. Beleza. E aí, deixa eu te perguntar, nos teus estudos, assim, pra residência médica, claro que existem diferenças, cada pessoa, o que tu acha que te acrescentou mais pra ter um bom resultado na prova? Acho que você foi em primeiro lugar lá no estudo. O que você acha que mais te acrescentou pra ter um ótimo resultado assim, na prova de residência médica? Assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal lá da faculdade que vem conversar comigo, né? Lá na Santa Casa, eu acho que na maioria das faculdades, o 5º e o 6º ano são de internato, né? Sim. O 5º ano é um ano que ele é muito pesado pra gente na prática. Tem muita gente que acaba fritando em questão e acaba, às vezes, até saindo antes do estágio para poder estudar, fazer questão. Eu achava isso errado. Eu particularmente não fiz isso, porque eu tentei aproveitar ao máximo a prática que eu tive do hospital. Bom. E no 6º ano, que assim, querendo ou não, na Santa Casa pelo menos, é um ano que é um pouco mais tranquilo, o internato, aí eu foquei mais na prova. Entendi. E essa parte prática me ajudou muito, muito mesmo na questão das provas, porque assim, mesmo que conscientemente você não fique revisando aquele assunto, às vezes uma prova prática da prova de residência, ou mesmo na teoria que você está lendo, você lembra daquele conteúdo e fala, putz, eu atendi um paciente que tinha essa doença, e na hora só de você pegar aquele caso, você leu, aí você discute com o chefe lá do internato, preceptor, vai pegar, dá uma lida, isso já te acrescenta muito. Bom. E outra coisa que eu acho que é essencial é você estudar as questões e o tipo da prova da instituição que você quer. Então, tipo, vou prestar Santa Casa, baixa todas as provas anteriores, resolve tudo, porque, assim, querendo ou não, as pessoas que vão fazer as questões, elas são as pessoas daquela instituição, que às vezes, sei lá, é um chefe que trabalha mais com gastro, é um chefe que trabalha mais com trauma. Então a prova ela tende a seguir São as mesmas pessoas há muito tempo, né? Fazendo questões, né? Pelo menos na maioria das instituições, né? A prova tende a seguir um perfil. Exato. Tende a ter uma lógica. Então, às vezes não é nem tanto de você saber o conteúdo que está ali, mas é de você saber aquele tipo de prova, aquele perfil da prova, né? Beleza. Acho que é isso. E aí uma pergunta clássica de entrevista também, não sei se você passou por essa pergunta, é por que você escolheu radiologia e tal?
Eu acho que eu passei, me perguntaram, se eu não me engano, nem lembro. Sempre perguntam. Sempre perguntam, mas é bom saber. Eu comecei a ter contato com a radiologia no 4º ano da faculdade. Assim, 80% do meu currículo da faculdade foi voltado para cirurgia, nada a ver, Nossa. que é um ponto muito forte na Santa Casa. Entendi. E só que aí, assim, eu fui convivendo com o pessoal da cirurgia e fui vendo, assim, questão de estilo de vida, vários pontos que foi me deixando meio encucado, né? Aí eu entrei na Liga de Rádio justamente pela deficiência que tinha na faculdade sobre radiologia, acredito que em muitos lugares seja assim também, justamente para tentar aprender um pouco mais sobre isso. E aí acabei entrando em contato com algumas pessoas lá e fui gostando e querendo saber mais, né? E assim, eu sempre gostei muito de computador. Uma das minhas segundas atividades é programação, né? Nossa. Então na faculdade eu entrei no meio da programação, tudo, e aí a radiologia tem tudo a ver com isso, né? Então aí é justamente o assunto da inteligência artificial também, foi me instigando curiosidade, e aí eu fui querendo aprender mais e acabei optando pela radiologia. Bom, já que você puxou o assunto da inteligência artificial, eu vou aproveitar uma pergunta do nosso seguidor aqui, que é a Elisa Moraes, e ela perguntou como é que você vê a inteligência artificial e a radiologia nos próximos anos. Assim, vou falar só um pouquinho antes do que eu penso, porque eu vejo que a maioria das pessoas que falam sobre isso, no geral, não tem domínio nenhum sobre o tema. Exatamente. Eles são totalmente avessos, né? É um ginecologista, um obstetra, um clínico médico falando assim, pô, o computador vai laudar o exame de tomografia do tórax sozinho. Cara, na minha visão, é muito mais fácil botar um computador para atender a porta. Sim, com certeza. O fluxograma é muito mais simples, né? Simples. Então, mas aí, dá sua opinião aí sobre... Olha, é o seguinte, vou te falar com base no que eu sei de programação e com o que eu já vi. Ano passado eu fui no RSNA, que é um dos maiores congressos do mundo, né, de radiologia. O maior, né? Tinha um setor gigantesco de inteligência artificial, enorme, enorme. Então, muita gente está olhando para isso. E assim, a minha impressão é que a inteligência artificial veio para ter uma função sinérgica com o radiologista. Então, vai ajudar em quê? Vai ajudar a otimizar o trabalho do radiologista, seja, por exemplo, priorizando exames numa lista de laudo. Então, mostrando, falando, antes de você laudar essa pneumonia aqui, tem um infarto, tem um AVC aqui. Então, colocando bandeirinha vermelha, isso tem vários softwares que já fazem, né? Ou para te dar mais informação sobre algum tipo de lesão, fazer uma análise volumétrica. Só que eu não acredito que vá substituir o radiologista de fazer o laudo sozinho. Talvez assim, é claro que a parte de mercado acho que vai mudar. Talvez onde você precisa de 10 radiologistas, diminua para, sei lá, 5, porque o computador já vai fazer uma pré-análise e vai tornar o negócio um pouco mais agilizado. E como em qualquer outra área que surge uma tecnologia nova, as pessoas que não acompanham vão ficar para trás. Então eu acho que assim, é um ponto que para os novos radiologistas é imprescindível de pelo menos conhecer como funciona e ter a mente aberta, porque veio para ficar, eu acho. A minha visão é que ele vai muito mais contar nódulo, quantificar volumetria hepática. Fazer a parte chata. Fazer a parte chata do que fazer a parte legal. Exatamente. Bom. Mas assim, ainda vejo isso com um prazo de 10, 15 a 20 anos para ser implementado nos grandes centros, para depois ir para o mundo inteiro. Assim. Não sei a sua opinião. Mas... também acho. E aí a primeira pergunta assim, sobre a residência médica em si da Santa Casa de São Paulo é se você já viu algum tipo de preconceito lá dentro, preconceito com alguém nordestino, alguém ser mulher, ou qualquer coisa do tipo, assim. Olha, falando em residência como um todo, não só da radiologia, a gente sabe que tem alguns setores que são mais puxados, né? Tem bastante ainda, não vou citar nomes, mas existem alguns setores que realmente é bem complicado. A minha vivência na radiologia, nesse quesito de interação interpessoal, me surpreendeu muito, porque assim, eu não sei em outros lugares, eu acredito que sim, mas o ambiente cirúrgico, como exemplo, que eu tive muito contato, né? Às vezes acaba sendo um pouco mais puxado, seja para homem ou para mulher, mas até na questão de quem é, ou para quem é da casa, enfim. Na radiologia eu senti que sempre foi uma relação muito aberta assim, para as pessoas. Eu não percebi esse tipo de preconceito lá no nosso departamento. Beleza. Aí outra pergunta de um dos nossos seguidores aqui é o Gabriel Lago, que ele pergunta assim, quais são as maiores diferenças entre a grade do R1, do R2 e do R3 de radiologia na Santa Casa de São Paulo. Tá.
Na Santa Casa, à medida que você vai evoluindo nos anos, vai aumentando a complexidade dos métodos, tá? Não propriamente das doenças, porque assim, todos os dias o R1, o R2 e o R3 têm aulas de todos os assuntos. Então todos os três são expostos ao mesmo conteúdo programático. E a gente é exposto ao mesmo todos os anos. Então todo mundo vai ter que saber a mesma matéria, entendeu? Entendi. A diferença é que assim, o R1 ele é mais focado em métodos de raio-x contrastado, mamografia e ultrassom. O R2 começa a ver tomo e ressonância. O R3, tomo e ressonância também, só que começa a aumentar um pouco mais a complexidade e aí entram mais os exames de emergência e urgência. A gente tem um estágio específico para isso no R3. Boa. Entendeu? E aí você puxou algo aqui que eu não ia falar, tá? Mas a grade de vocês dessa parte teórica é muito boa, né? Vocês têm aula todo dia, 7 horas da manhã. Isso todo é uma dia. Coisa louvável, né? E são os R3 que dão as aulas. Então você aprende muito também, né? Aprende dando aula também. Exatamente, acho que é quando você mais aprende. Que você tem que saber o suficiente para você e para você passar para o outro. Né? E você não ficar na dúvida lá. Exatamente, Beleza. Mas outra coisa que você falou assim é que, pelo menos assim, que eu ouço aqui também tem uma complexidade de casos muito grande, né? Santa Casa assim, tem um papel social louvável, que eu sou fã. Existe uma placa na Santa Casa de Fortaleza que fala lá que é o Recanto dos Exclusos, que é a mesma coisa que eu sinto aqui na Santa Casa de São Paulo, é onde a pessoa não tem mais para onde ir, ela vai lá e atende todo mundo. Atende todo mundo, isso é lindo, isso é um modelo de Santa Casa perfeito, assim, né? E aí isso acaba trazendo muito caso, vocês veem muito caso, muito complexo, e eu acho que é uma coisa positiva também, né? Eu até estava conversando ali, que assim, um dos pontos positivos, o que eu vejo de mais importante lá, é claro, a gente tem uma equipe clínica excelente, os nossos chefes, não tem nem o que dizer. Agora, a parte dos casos, a gente vê coisa que você não vê em lugar nenhum. E a gente tem tanto arroz com feijão, que é aquela pneumoniazinha, uma hérnia, qualquer coisa, por ser um pronto-socorro porta aberta, quanto os casos mais complexos. Ano passado eu fiz um trabalho com um carcinoma metaplásico de mama masculina, que assim, tem 5 publicações no mundo inteiro, entendeu? Isso. Então, é uma riqueza de casos muito grande lá. Beleza. E aí, voltando à grade lá, as grades de radiologia normalmente são divididas ou por método ou por sistema. Então, assim, é muito comum no Norte, no Nordeste, que você rode um mês de ultrassom, um mês de tomo, um mês de raio-x. Eu acho que então é diferente em algumas residências. Eu acho que o HC, assim como a Santa Casa, é por sistema, não é isso? Sim, a gente divide em salas de laudo, né, que a gente chama lá, e aí você passa no abdômen, no tórax, no músculo, na neuro, na cabeça e pescoço. Então, e aí cada especialidade, cada sistema tem os seus métodos, né? Cada um vê a tomografia daquele método, a ressonância, a exceção do raio-x, que aí tem um departamento que é mais agrupadinho, que é mais para ver a parte de raio-x, né? Beleza. E aí a residência em si, ela é voltada para alguma especialidade específica, sei lá, mama, neuro, músculo, ou vocês acabam vendo tudo? Já foi, assim, isso do que eu ouvia, né? A Santa Casa sempre foi muito conhecida pela parte de neuroradiologia, por ter pessoas de referência, tudo. Hoje em dia eu vejo como uma residência que engloba tudo. Seja a especialidade que você quiser escolher, você acho que vai estar bem amparado ali, vai estar bem informado. Todas são muito boas. Embora, assim, acho que seja importante a gente falar também que a neuroradiologia da Santa Casa tem bastante força. É o mais brilhoso, assim, talvez, né, se for falar assim. Tem bastante força. Beleza. Qual a média de laudos de vocês, assim, em algum mês de estágio, assim? Eu sei que é uma pergunta um pouco... Mas é que eu preciso dar alguma objetividade para a pessoa quando for conversar. Assim. Tá, é muito heterogêneo por sala de laudo. Eu diria para você que varia aí entre 40 até 100, 110 laudos por mês. Uhum. Mas muito heterogêneo. E vocês conseguem liberar a maior parte desses laudos ou não? Isso é liberado. Isso é liberado? Liberado, Beleza. Tipo, a neuroradiologia do R3, ele acaba passando 120 casos, 100 por mês. Beleza. Além disso, é muito comum que a gente, principalmente em serviço público, a gente consiga liberar tanto com assistente, mas às vezes libera com R+, também, um cara de R4, R5. Isso também acontece na Santa Casa ou não? Na Santa, o principal é com os chefes, né? A gente libera com os chefes. Então, aí eu estou falando na rotina do dia a dia e em plantão noturno, né? A exceção se dá no estágio de pronto-socorro.
Então, como a gente muitas vezes tem mais proximidade com o R4, o R4 também está aprendendo, a gente libera os exames de IPS do dia com os R4. E aí, é claro, a equipe toda está lá. Se ele tem alguma dúvida, passa na sala de lauda, discute com o chefe. E só para deixar claro, o R4 já é radiologista, né? Exatamente, o R4 já é um radiologista, tem isso também. Beleza. E aí uma coisa que é muito perguntada assim, é como funciona a questão da hierarquia, assim, na residência médica. Existem residências que são mais hierárquicas, outras são menos hierárquicas, como você avalia na Santa Casa? Eu me surpreendi na Santa por assim, ser muito horizontal a relação. Eu não sei, eu quando fui R1 eu me sentia bastante liberdade assim, de conversar com o meu R3, com o meu R2. E eu tô te falando baseado em que assim, eu já tive experiências enquanto interno da cirurgia de chegar para tirar uma dúvida com o R2 e levar um come por causa disso. Eu falei, não, como assim? O R1 chegou para mim e falou, não, você fala comigo primeiro, entendeu? E eu achei aquilo um absurdo. Tipo, na radiologia não, e até com os chefes, sabe? Tem muitos chefes que são mais novos também, que a gente acaba tendo mais liberdade para conversar. Mas assim, é um departamento que eu consideraria relativamente horizontal, assim, É claro, você sempre tem que ter respeito, porque querendo ou não, o seu R3, o seu chefe, ele tem mais experiência que você. Na hora que você for discutir um caso, sempre mostrar humildade, né? Exato. Não achar que sabe tudo. Né? Exatamente. Saber a hora de ficar calado, são coisas bem importantes. É isso aí. É bem importante para R1. Fica a dica, galera, que vocês passaram a residência. E aí uma pergunta da Amanda, sabe, que mandou pra gente também, foi qual a estrutura da radiologia no setor da Santa Casa atualmente? Aí, com que vocês trabalham? Está suficiente, não está? O que vocês acham? Tá. Na Santa Casa a gente hoje tem 2 máquinas de tomografia e 2 de ressonância, né? O volume de exames é muito grande, tá? Agora, por conta da pandemia, diminuiu tudo, né? Não, claro. Mas, assim, ele já foi muito maior. Antes da crise, acho que 2014, da instituição, era muito grande. Agora diminuiu um pouquinho, mas tá melhorando. E, assim, mesmo, para você ter ideia, mesmo durante a pandemia, que está tendo pouco exame, a gente ainda tem muito exame de muito tempo atrás para ser laudado, entendeu? O departamento não consegue dar conta de laudar todos os exames, infelizmente. Mas é uma coisa que está sendo trabalhada e hoje em dia já tem muito exame laudado porque diminuiu a quantidade de exames e a gente está dando gás para... Uma coisa importante, as pessoas não sabem, é que normalmente o serviço público eles funcionam quase 24 horas os exames de imagem, né? Então, provavelmente deve fazer ressonância de madrugada. Não, aqui é 24 horas. Tomografia de madrugada e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque vocês abarcam os seus pacientes e abarcam os pacientes do sistema único de saúde também. Sim, tem paciente do cross, tem final de semana é só cross de ressonância, cross de tomografia. Então... E aí a Júlia Brunelli pergunta para ti qual seria o maior ponto positivo da residência Santa Casa de São Paulo. O que você acha? Assim, tirando a parte da equipe, né, os casos, os pacientes, os casos que a gente tem contato lá. Você vê coisa que você não veria em lugar nenhum. Beleza. Doença avançada em fase que você nem imagina, assim, sabe? De pessoas que às vezes demora 5 anos para procurar um serviço de saúde e tá com um broncotoma enorme ali, crescendo, e a gente pega doenças em estágios muito avançados lá. É bom, assim, da parte acadêmica, né? Que é a parte 1, mas a parte acadêmica é bom mesmo. Existe alguma opção de realizar mestrado, doutorado, depois de terminar a residência, um projeto de iniciação científica, alguma coisa assim do tipo na Santa Casa? Eu desconheço, porque eu nunca fui atrás disso lá, mas do que eu já conversei com alguns chefes lá, eu acho que não. Da parte de fazer junto com a residência, né? E após? Na radiologia, eu nunca vi ninguém lá fazendo pós com o pessoal, mas eu desconheço, nunca fui atrás desse assunto. Beleza, e aí, assim, para terminar, assim, a última pergunta do script, mas se o pessoal quiser mandar uma pergunta agora, ao vivo aí, a gente vai ler também, como é que seria o mercado de trabalho de vocês, como é que vocês estão se inserindo no mercado de trabalho depois que termina a residência, ou mesmo durante a residência, como é que está sendo, assim? Durante a residência, eu trabalhei como clínico junto com a residência aí até o meio do R2, mais ou menos. Boa. Porque eu sempre gostei de clínica também, então, mas aí, assim, a gente começa entrando pelo mercado de trabalho pelo ultrassom, que é o método que no R1 você já tem bastante tempo lá.
A Santa Casa, considerando o mês de cobertura, né, que é a cobertura de quem está de plantão, a gente acaba rodando quase 5 meses aí no ultrassom. Então tem uma bagagem bem grande, né, e é o dia inteiro lá. Então a gente vê muita coisa. Então já dá para começar a trabalhar com ultrassom. Depois, aí no R3 você já pode começar, depende de cada pessoa, né, mas aí acaba entrando na tomografia e tudo. E assim, o pós-formado, como que é? Você pode escolher ou trabalhar só com ultrassom, ou trabalhar com ultrassom em tomografia, ressonância, em serviços que pode ser de plantão ou ambulatorial, aí você que vai fazer a sua rotina, né? Beleza, mas assim, dos residentes que estão junto contigo, dos R4s, tem algum que não está conseguindo trabalhar de forma alguma? Tu mora Sempre tem bastante, por enquanto está com bastante oferta, assim, os serviços não, pelo que eu vejo, assim, eu acho mais fácil você conseguir algo de rádio do que eu quando atuava como clínico, assim. Beleza. Então E aí, acho que ainda tem espaço. Você falou uma coisa muito legal lá no começo, você falou, a gente tem tanto exame que não dá conta nem de laudar. Então o correto seria contratar mais radiologista, né? Exatamente, mas eles não. É difícil. Beleza. Eu agradeço muito a sua visita aqui, tá? Valeu. Muito obrigado. Vou esperar aqui se tem alguma pergunta de alguém. Tá certo. Mas queria que você também falasse pro pessoal aí o que você achou. Dá as suas palavras finais aí. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem mesmo radiologia, para quem está prestando prova, continue estudando, pega os modelos das instituições que vocês querem e a instituição que vocês entrarem vai abraçar e lute para ser o melhor profissional possível, aí que vai compensar. Beleza. Tem uma pergunta aqui a mais, aqui é bem empresarial da pessoa. Ela perguntou se durante a faculdade ou residência tem algum projeto de gestão para você criar uma clínica de imagem, MBA, alguma coisa do tipo. Na minha não tem, na sua tem? Não. Olha, eu quando era interno, a gente tinha algumas disciplinas optativas. Uma delas era de gestão hospitalar. Inclusive era com o diretor do Hospital Santa Isabel, aqui, que é o particular da Santa Casa. Mas pelo que eu sei, essa optativa acabou. Então, é quase nada, quase zero o contrato. Acho que é muito pouco, né? A não ser se você... eu me interesso muito, aí você tem que ir atrás, mas não é nada que a faculdade vá te passar. Beleza. Então, acho que é isso, tá? Beleza? Obrigado. Valeu, viu? Valeu.